Hello, Digital Warriors! Bem-vindos a mais uma edição de nosso programa Hello Startup. E como já sabe, é habitual nesse caso, nos trazer convidados para lá de especial. Por isso, nessa edição, nós também fazemos mais uma sessão. Nós também muda chip para português. Você entende por quê? Nosso convidado dispensa a apresentação, mas não te refere apenas, mas ele é um especialista no mundo do negócio e é também mentor de empreendedores. Portanto, um tema tão interessante para você que está nesse mundo de empreendedorismo na digital, sinta conosco, traz o papel ou caneta, ou a nota que você tem no telefone, se você prefere, para que esse programa também ser extremamente interessante para você. Agora sim, mudando o chip, olá Abdel. Olá. Bem-vindo. Tudo muito bem? Obrigado pelo convite. E obrigada por ter aceitado. Nada, um prazer muito grande. Bem-vindo a Cabo Verde, mais uma vez, não é? E bem-vindo ao Hello Startup. É um prazer tê-lo connosco. Muito gosto de estar aqui. Para início da nossa conversa, o Abdel, como eu referi no início, dispensa a apresentação, não é? Tem uma trajetória sólida, longa, relativamente longa, não é? No mundo dos negócios, da mentoria. Eu começava só para referir, o Abdel é também mentor nos programas da Cabo Verde Digital, só para nomear, Reinventa, Go Global e Bolsa atualmente, não é? São os programas onde está já ofereceu mentoria, está também agora no programa Bolsa Cabo Verde Digital. Dizia, para início da nossa conversa, como é que vê, não é, o panorama atual do ecossistema da economia digital, não é, posso assim dizer, em Cabo Verde? Ora, antes de mais nada, dizer que eu estou positivamente impressionado com tudo que vocês têm criado dentro deste ecossistema em Cabo Verde. Vocês estão super avançados nesse aspecto. Aquilo que eu vejo é iniciativas muito positivas e com algo bastante concreto e palpável naquilo que vocês pretendem criar para Cabo Verde, com os cabo-verdianos e não só. E isso, de facto, é algo extremamente positivo e vocês todos estão de parabéns, todas as pessoas que estão envolvidas nestes projetos. Então, na minha leitura, eu, com base naquilo que tem sido a experiência, desde o ano passado até agora, com a minha participação muito ativa aqui dentro do vosso ecossistema também, eu vejo que existe uma dinâmica, uma vontade muito grande da parte não só de vocês que organizam todo este ecossistema, mas também dos founders, dos empreendedores, que querem de facto levar os seus negócios para um outro patamar, criarem aqui soluções palpáveis e práticas para a sociedade cabo-verdiana e não só. O desafio que eu vejo aqui destes muitos founders é que são pessoas que percebem muito bem daquilo que fazem, do ponto de vista técnico. Certo. A maior parte das vezes coders, e, portanto são tecnicamente savvies, como nós dizemos em inglês, mas a questão que eu vejo que é uma maior lacuna, maior dificuldade para já, é a questão de olhar para os projetos e ver toda a componente de negócio, da venda, do posicionamento, de como é que as pessoas deixam e passam a autoridade. Isso é que eu vejo que é a maior dificuldade ou o maior desafio neste momento da parte dos founders. É que eles são muito bons tecnicamente, mas falta muito a componente de negócio, falta ainda a componente de mindset. Certo. Poder mudar a mentalidade. Infelizmente, uma percentagem relativa das startups que passam pelos programas da Cabo Verde Digital acabam por não levar à frente os seus projetos. Acha que seria por causa disso? Na minha leitura, e posso estar errado no que eu estou a dizer, esta é a minha visão, Sim. E eu acho que há vários fatores aqui. Número 1, existe um fator cultural em Cabo Verde, de depender muito de um empregador. Em primeiro lugar. O que faz com que o shift seja muito mais difícil. Demora mais tempo, não é que seja mais difícil, mas que demore mais tempo para esses founders entenderem que eles, a partir de agora, estão a criar e serem eles os futuros empregadores. Okay? Então tem que haver ali um shift, uma mudança de mindset para nós podermos passar a pensar não como funcionário, mas como um dono do negócio. Dono do negócio. Okay? Em primeiro lugar. Por outro lado, o que às vezes também acontece de uma forma negativa, na minha opinião, é que esses founders ou muito desses negócios não estão a utilizar os recursos que a Cabo Verde Digital, o Ministério da Economia Digital, estão a dar. Porque
Vou-vos dar um exemplo, assim, uma coisa muito prática. Às vezes acho que as pessoas aqui em Cabo Verde não têm noção do que têm. Então choram sempre por um bocadinho mais. A verdade é que há muitos mercados internacionais que não têm muitas condições que vocês aqui têm. De verdade. Portanto, as condições que muitas vezes são dadas e criadas pelos founders, em muitos mercados não existe. Certo. Mas isto está atrelado àquela cultura que É referia. isso. É isso que está a acontecer. Então, acaba por ser que quase que as pessoas precisam de estar constantemente a serem empurradas para poderem fazer alguma coisa que elas dizem ser para elas e elas quererem fazer. E aí é aquilo que eu tenho observado ultimamente. Então, acaba por haver uma grande desistência, como tu disseste agora. Sim. Porque precisamente eu acho que as pessoas estão sempre a contar com uma ajuda extra. E quando essa ajuda acaba, por exemplo, a vossa bolsa são 3 meses, não é? Sim, 3 meses. E 3 meses depois o que é que acontece? Provavelmente nada. As pessoas voltam à sua vida normal e têm um emprego, ou então voltam a criar uma nova ideia para começarem do zero e voltarem a ter esse apoio durante 3 meses. Certo. Okay? E Então, eu acho que essa percentagem que eu me referi acontece precisamente no programa Bolsa, porque a Bolsa foca na fase de pré-incubação, não é? De ideia. Então, é como referiu, é essa ideia de negócio, é essa vontade de fazer, mas muitas vezes falta o quelque chose, aquela qualquer coisa, nesse caso seria a visão de negócios, não é? É a mentalidade, porque tudo começa na mentalidade. Okay? Há uma grande diferença entre um empregado e um empregador. E o que muda é o mindset, a forma como essa pessoa vê o negócio. O empregado vê o negócio de frente, o empregador tem que ver o negócio de cima para baixo. Okay? E é aqui que eu acredito que tem sido o maior desafio de algumas pessoas com quem eu me tenho encarado. São muito bons tecnicamente naquilo que fazem, mas falta aqui a parte do negócio em si, de analisar as vendas, de analisar como é que eu chego ao mercado, como é que eu valido a minha ideia. Eu vejo muitos empreendedores, não só aqui, okay? Mas eu vejo muitos empreendedores que, principalmente quando são de ramos tecnológicos ou de engenharia. Sim. Eu sou engenheiro de formação. Então, durante todo o processo académico, nós só aprendemos a apresentar e fazer projetos. E quando passamos para a parte do negócio em si, nós achamos que é a mesma coisa. Então, passamos muito tempo a desenvolver um projeto, que, na verdade, nós não validamos na prática. Então, às vezes, tu tens empreendedores que estão a criar um projeto e estão a validar isso durante 3, 4, 6, 7 meses, 1 ano, para depois chegarem ao mercado e o mercado não aceitar aquele produto ou serviço. Porquê? Porque eles nunca validaram e perderam imenso tempo e dinheiro na parte de desenvolver. Então, aquilo que eu faço e ajudo sempre os empreendedores a fazerem é, tens uma ideia, cria um MVP dessa ideia, gastando o mínimo de recursos possível financeiro, leva ao mercado, vende a ideia. Okay. Só que o que é que acontece? Na cabeça de muitos empreendedores, eles acham que é quase que enganar o cliente, não é? Eles acham que, como é que eu posso vender uma coisa que nem existe? Okay. E é aí que começa a dualidade a acontecer. Eu não posso, sim, eu devo validar a minha ideia de negócio, mas eu não tenho nada para validar, então não consigo vender isso porque não existe. Ora, eu dou sempre várias ideias. Uma delas são os concertos. Tu alguma vez foste a um concerto? Sim. Ok. Compraste o bilhete com quanto tempo de antecedência? Sendo a pessoa que eu sou, provavelmente na véspera. Pronto, ok. Mas há muitas pessoas que vão para um concerto e têm que comprar o bilhete quase com 1 ano de antecedência. Ok. Sim. Ok? Sim. Esse evento não existe. Só está a comprar um bilhete de um produto que não existe, na verdade. Certo? Existe uma promessa com base em algo que seja visual. Nós dizemos assim, nós vamos trazer os artistas CDs para este concerto. Mas esse concerto não existe ainda. Okay. As pessoas compram os bilhetes, validam a ideia do concerto e vão fazer o concerto com o dinheiro do cliente. Para além de outros dinheiros, mas o dinheiro vem do cliente. Sim. Então o que é que eu estou a dizer com isto? É que muitas vezes eu tenho um determinado tipo de produto que eu quero desenvolver e eu não tenho dinheiro para desenvolver esse produto. Excelente. Mas eu consigo vender a ideia ou não? Com base naquilo que é a solução que eu consigo trazer para o cliente. Okay. E com um time frame. E que eu consigo receber algum pagamento da parte do cliente. Que eu agora agarro nesse mesmo dinheiro do cliente e eu dou início ao meu processo sem investir dinheiro nenhum meu. Isto é possível fazer em muitos produtos ou serviços que se criam. É possível. Só que como nós estamos bloqueados mentalmente, nós achamos que eu só consigo criar este copo quando eu tiver dinheiro para fazer este copo. Quando eu posso vender este copo e a ideia deste copo com a promessa de entregar e fazer uma determinada função que vai resolver um determinado tipo de problema no mercado para um determinado cliente que está com este problema, o cliente pagar-me e eu entregar depois. Mas como conseguir a confiança do cliente nessa promessa de entregar? Excelente, uma boa pergunta. A questão aqui não é só a questão da confiança. Vamos lá ver. Todos nós temos uma dor. E
o grande desafio dos empreendedores é que eles não conhecem suficientemente a dor dos seus potenciais clientes. Facto. E quando eu conheço muito bem a dor do meu potencial cliente, eu quero resolver essa dor o mais rapidamente possível. É isto que acontece com os médicos. As pessoas têm uma... Só que nós não estamos numa sociedade em que nós ensinamos as pessoas na escola como empreender, de verdade. Nós não ensinamos isto. Ninguém aprende isso na escola, na verdade. Okay? E depois existem vários estigmas, estereótipos negativos acerca de vender. E as pessoas têm um medo muito grande de vender. Porque na cabeça de muitas pessoas, ser vendedor é aldrabão. Mentir. É enganar as pessoas. Enganar. Então, se já começas com uma premissa errada, e nenhum ser humano quer se auto-intitular de aldrabão, enganador, por aí fora. Então vai dizer, não, eu não sou vendedor. Eu sou só... Só que a verdade é que todos nós somos vendedores. Particularmente os empreendedores. Porque um empreendedor tem que vender a ideia de um determinado produto ou serviço que resolve um determinado problema no mercado e que ele sabe quem é que é o grupo de pessoas que tem esse problema e que está disposto a pagar para resolver o problema. Ou seja, primeiro conhecer o teu mercado, não é? Conhecer as dores, depois definir como é que tu vais resolver essas dores e encarar o mercado, vender, mesmo que seja apenas só a promessa de solução. Existem 3 pilares fundamentais para que todo negócio exista. E todo negócio, formal, informal, pequeno, micro, gigantesco, tem na base muitas coisas, mas esses três pilares, que eu chamo-lhe os 3 P's do negócio. Sim. O primeiro P é que todo negócio tem um produto ou um serviço que resolve um determinado problema no mercado, ok? E o segundo P é que tens que encontrar pessoas, que nós chamamos de clientes, Sim. que têm esses problemas e que estão dispostas a pagar para resolver esse problema. E o terceiro P, não menos importante, chama-se pagamento. Ok. Ou seja, mesmo que tu vás ao mercado, mesmo que tu vás ao Sucupira comprar qualquer coisa, tu encontras esses 3 P's. Sim. Entendes? Tem que haver um produto que resolve um determinado problema no mercado ou vai-me aumentar a minha autoestima, ou seja o que for. Eu sou uma pessoa que estou disposta a pagar para comprar. Existe uma forma de pagamento. Eu dou o dinheiro, a pessoa dá-me o troco, eu pego o meu produto e vou para casa. Isto acontece em todos os negócios. O que é que acontece? Muitos dos developers perdem muito tempo no primeiro P. O problema. Eles estão a demorar imenso tempo para criar esse produto. Só que eles não conhecem bem. Eles têm uma ideia, mas eles nunca conversaram com ninguém que tem um problema com o produto deles que querem desenvolver. Tem. Eles não sabem exatamente. Isso poderia estar de alguma forma ligado com o fato de vários empreendedores ou empreendimentos que têm passado pelos programas da Cabo Verde Digital, não é? São de diferentes áreas. Não são necessariamente pessoas ligadas ao tech, não é? Tem lá, de alguma forma, uma conexão, mas nós temos recebido nos nossos programas jovens empreendedores que são das mais diversas áreas e que têm aquela vontade de trazer essa solução. Estaria isso de alguma forma ligado a esse mindset e a esta lacuna que está aqui a identificar? Não interessa a área. Aquilo que eu disse aqui não é relevante qual é que é a área que a pessoa vem. Porque todas as áreas, mais algumas, se existe negócio, existem esses 3 P's. Não interessa a área. Então aquilo que eu digo às pessoas é que essa mudança de mentalidade, ela vai acontecer num determinado tipo de ambiente. O que é que acontece? Toda a mudança que nós procuramos fazer na vida, toda, seja a nível pessoal, profissional, financeiro, empreendedorismo, assentam em várias coisas. E dessas várias coisas eu criei uma metodologia que eu chamei de CAC. E essa metodologia chama-se CAC. É um triângulo, e se nós olharmos, pensarmos, imaginarmos o vértice do triângulo, em cada vértice do triângulo tem uma letra. Existe conhecimento, comportamento e ambiente. Ok? Os 3 são extremamente importantes para nós fazermos a mudança que queremos fazer. Conhecimento, comportamento e ambiente. Só que há um deles que acelera os outros 2, mais rapidamente. Conhecimento? Não. Aí é que está. A maior parte das pessoas dizem que é conhecimento. Só que é ambiente. Ok. Porque ambiente molda o conhecimento e o comportamento. Ok. Entendes? E a maior parte das pessoas que querem fazer o mindset shift, que querem mudar a mentalidade, elas querem fazer essa mudança, mas estando no mesmo ambiente todos os dias. Não vai acontecer. Ok. Porque o ambiente vai condicionar o comportamento e o conhecimento. Portanto, se nós estivermos numa sala em que todas as pessoas se comportam de determinada maneira, nós seguimos isso. Se tivermos numa sala onde as pessoas estão a aprender certas coisas, nós seguimos isso. Não é que o conhecimento e o comportamento não sejam importantes, são extremamente importantes. O que eu estou a dizer é, se eu tiver que escolher um desses fatores para acelerar todo o resto, eu vou pelo ambiente. Porque imagina, se eu quiser emagrecer, é mais fácil eu fazer por mim
ou eu juntar-me a um grupo de pessoas que estão na mesma, que têm com o mesmo objetivo, têm uns certos hábitos que fazem de treino, de alimentação, de descanso, de alta performance, por aí fora. É mais fácil eu acelerar o meu processo se eu estiver nesse ambiente do que eu fazer sozinho. É possível eu fazer sozinho? Claro que é. Sim. Mas demora mais tempo. E exige outro tipo de entrega. motivação, de entrega, ainda mais disciplina. Ok? É possível fazer isso? Claro que é. Há muitas pessoas que operam muito bem sozinhas, mas não é a maioria. Facto. Então essas pessoas têm que procurar, respondendo à tua questão, têm que procurar ambientes onde isso acontece regularmente, porque as mudanças não vão acontecer da noite para o dia. É a repetição. Tudo aquilo que nós fazemos hoje, nós andamos porque houve uma repetição. Certo. Se a primeira vez que uma criança tenta andar, cai e nós pegamos a criança, meu Deus, ela nunca vai Nunca andar. mais. Tem um processo. Pegando nesta questão de ambiente, não é? E como referi também há bocado, são várias áreas que têm surgido em empreendedorismo, inclusive no Reinventa nós focamos em algumas, não é? Daquilo que conhece, daquilo que tem presenciado e que tem trabalhado no ecossistema digital de Cabo Verde, quais é que diria que são as áreas que precisam mais, posso assim dizer, dessa mão amiga, se posso chamar, do digital? Da mão amiga do digital? Sim, as áreas que precisam. Eu acho que nós estamos a viver a transformação digital, não é? Globalmente. Eu acho que hoje em dia quase que não encontro nenhuma área de negócio que não precise do digital. De verdade seja dito. Só que as pessoas confundem estar nas redes sociais com ter um negócio digitalizado. Ok? E esse é o grande desafio. Estar nas redes sociais é uma plataforma, mídia, que todos os negócios devem estar, sim, mas não quer dizer que as pessoas têm que estar em todas as plataformas de igual modo. Depende, voltamos ao mesmo, depende do tal segundo P. Onde é que estão as pessoas que têm os problemas que o teu produto ou serviço resolve, na maioria das vezes. Onde é que estão essas pessoas? Quem é que elas são? O que é que elas fazem? Como é que elas compram online? Se é que elas compram online? Quais são os seus hábitos digitais? As pessoas focam-se muito no negócio quando nós falamos as pessoas querem buscar a parte demográfica. O meu produto é para mulher de 25 anos, que não sei o que, não sei o que. Isso é importante? É. Só que não é o mais importante. O mais importante é a parte psychographic, que tem a ver com a forma como nós pensamos e agimos em determinadas coisas. Por exemplo, como é que as pessoas compram no digital? Quais é que são os seus hábitos do digital? Se eu começar a perceber quais são os hábitos das pessoas que eu quero como target para os meus produtos ou serviços, eu consigo me posicionar de uma forma diferente. Mas como saber isso? Então, vamos lá ver. Quando nós temos um grupo de pessoas, como é que eu sei que tu estarias comprador deste copo? A forma milenar, toda a gente faz isso. Toda a gente sempre fez isso. Como é que se faz? Como é que eu sei se tu gostas ou não deste copo? O que é que eu tenho que fazer? Avaliar os meus hábitos de compra, de artigos similares. Vou ensinar. Vou-te dizer que é uma das coisas mais difíceis. Chama-se perguntar. Percebes? Tão simples. Entendo que o negócio é muito simples. As pessoas complicam desnecessariamente. Nós perguntamos. Eu não vou assumir nada para o meu cliente. Eu pergunto. Como? Okay. Eu crio formulários para a pessoa responder. Vocês têm isso dentro da... Sim. Então, como é que eu chego a um grupo de pessoas e pergunto se elas gostam ou não desta caneca? Eu pergunto às pessoas. E eu pergunto às pessoas para quê que usam a caneca. A pessoa vai dizer, eu tomo um chá de manhã, outra vai dizer que tomo um chá à noite, outra vai dizer que usa para café, outra vai dizer que não, eu só uso para beber água. Eu pergunto. O maior desafio de muitos empreendedores é que assumem muita coisa para os clientes. Exato. Fala com o teu potencial cliente. Pergunta-lhe. Olha, estou a desenvolver isto. Tu achas que isso teria funcionalidade para aquilo que tu queres? Porquê é que tu queres esta caneca? Qual é que é a funcionalidade? É por prazer? É estética? Resolve algum problema, de facto? O que é? Usas isso para beber água? Ou usas a caneca para tomar banho? Porquê é que usas a caneca? Então são coisas muito simples. Sim. É um formulário de 3, 4, 5 perguntas que vai fazer o quê? Aquilo que no processo de vendas é um dos passos que a maior parte dos empreendedores e profissionais de vendas saltam. Chama-se qualificação da lead. Okay? Se eu não conseguir ter uma lead qualificada, eu não sei se o meu produto de facto é um bom produto para vender a essa pessoa. E normalmente o empreendedor, com medo da rejeição, porque esse é o maior medo do empreendedor e do vendedor. Procura a perfeição.
A perfeição é nada mais, nada menos do que um grito de insegurança. Dizer assim, eu tenho medo de receber um não. E toda a gente, ninguém gosta de receber um não, para ficar muito claro. Mas nós treinamos pessoas para perceberem que o não é só um passo para um sim. O não e o sim operam na mesma frequência, mas polos opostos. Alguém vai ter que dizer que não a alguma coisa para dizer que sim a outras. Então está tudo certo. Quando eu não encontro um cliente para esta caneca, é tão importante para mim perceber quem gosta desta caneca, mas também é importante para mim quem não gosta e quem não quer e não precisa. Porque essa pessoa sai da frente e eu foco-me nas pessoas que precisam. Exatamente, foca em quem realmente será o potencial cliente do produto ou serviço, né? Que outras práticas ou estratégias, já que estamos aqui a falar de vendas, né? de abordar o potencial cliente, que outras práticas de marketing digital ou também dentro do setor vendas, considera que serão essenciais para quem está nesse ramo do empreendedorismo, independentemente de qual seja a área? Então, há duas coisas que são muito importantes. Estudar e praticar. Simples assim. Eu vejo muitas pessoas que param naquela expectativa de quererem ter as coisas todas perfeitas antes de começar a fazer. E uma das coisas que mais mata sonhos chama-se procrastinação ou perfeição. Okay? Então, porquê é que eu digo estudar e praticar? Pôr em ação. Porque, repara, existe aquilo que eu chamo de uma fórmula do sucesso. Okay? As pessoas dizem, Abdel, mas sucesso não tem fórmula. Eu sou engenheiro, então tenho que pôr tudo em fórmulas. Para mim tem que ser assim e funciona melhor na minha cabeça. Okay? Existe para mim aquilo que é a fórmula do sucesso. Para nós todos, cada um define o sucesso à sua maneira, mas o que eu estou a dizer aqui é uma forma mais racional de eu poder gerar certos resultados. Então, se nós começarmos pelo fim, como eu gosto de começar sempre, começamos pelo fim. Porquê que começar pelo fim é tão importante? Porque o fim é o produto acabado. A maior parte das pessoas querem começar coisas pelo início. Eu começo sempre pelo fim. O que é que eu quero dizer com isso? Onde é que eu quero chegar primeiro? É aqui. Como é que, quando eu chegar lá, o que é? O que é que eu estou a visualizar? É já um copo feito desta maneira, ok? Isto é como seria o produto final. Excelente. Agora volto para trás, todo o percurso, faço a engenharia inversa até o ponto onde eu estou. Aí eu sei que passo que eu preciso dar todos os dias, o que eu preciso fazer para eu chegar ao produto final. Okay? Então o que é que acontece? Se eu quero chegar a um determinado produto final, eu digo às pessoas que têm a começar pelo fim, no sentido de que todo o resultado que eu quero gerar, portanto, o resultado aqui é o fim. O resultado, o que antecede qualquer resultado é a ação. Não existe nada no mundo que gera resultado se tu não fizeres nada. Então, resultado, o que antecede é a ação. E o que é que antecede a ação? O que é que faz com que as pessoas entrem em ação e façam coisas? É uma decisão. As pessoas tomam uma decisão, depois vão fazer alguma coisa em detrimento ou em conformidade com a decisão. E o que é que antecede uma decisão? Normalmente são as emoções. Nós geramos um determinado tipo de emoção que gera que o fato toma uma decisão que depois entra em ação para gerar um resultado. Ok, Abdel, e como é que eu faço isso? Como é que eu gero certas emoções? Ora, o que antecede a emoção é o pensamento. Só que acontece em microsegundos. Se eu passar por ti e eu pisar-te e tu não gostares, acontece uma coisa muito rapidamente e gera uma emoção em ti. Ou raiva, ou medo, ou alguma coisa. Sim. Só que entre o pensamento e a emoção, aquilo é tão rápido que nós não conseguimos perceber. Mas existiu primeiro um pensamento, com base em alguma coisa que aconteceu ali. Gera emoção, e a emoção vai fazer-te tomar uma decisão. Ou tu vais gritar, ou vais ralhar, ou vais-me querer pisar de volta. Ou simplesmente vais dizer... Ignora. Mas é uma decisão. Sim. Entendes? E então é isto que as pessoas têm que entender. Se nós entendermos que para mudar padrões, porque o maior desafio que está na vida das pessoas, quando nós falamos aqui mudar mentalidades e hábitos, são padrões. Normalmente as pessoas precisam de mudar padrões comportamentais, principalmente em Cabo Verde, para poderem ter resultados diferentes, não é? Então é isso que eu diria, estudar todos os dias. Eu digo sempre às pessoas, o sucesso dá-se quando a preparação encontra a oportunidade. Aí temos sucesso. E há muitas pessoas que nem sequer conseguem identificar a oportunidade porque elas não estão preparadas. Não estão preparados, não sabem como identificar. Então o estudo é obrigatório. Eu não passo um único dia sem ler. Seja 5 minutos, 15 minutos ou meia hora. Então é isso. E sendo que eu faço isto há 7 anos, hoje permite-me, por isso é que muitas vezes dizem-me assim, Abdel, como é que tens sempre uma resposta rápida para as coisas? Porque o compounding é o estudar constantemente. Sim.
põe-me na situação de eu poder ter uma resposta para ti, para uma coisa qualquer que às vezes parece que não tem nada a ver com nada. Mas é isso que eu digo, todo empreendedor tem que estudar constantemente as áreas de interesse e tem que testar. Testar é a ação, tens que fazer. Exato, pôr a prática o conhecimento daquilo que está a estudar, não é? Justamente. Focamos agora um bocadinho mais no setor digital, não é? Que é o motivo que nós estamos nesta conversa, para dizer que a questão da infraestrutura, não é? O acesso à tecnologia e à internet é ainda um entrave em vários países de África, e Cabo Verde ainda está aqui um bocadinho a sofrer também com isso. No seu ver, qual é que seria uma estratégia para driblar esse entrave focado aqui em Cabo Verde? Ora, eu acho que há dias eu ouvi numa conferência o secretário de Estado, o Pedro Lopes, a falar de alguns dados sobre os acessos à internet a nível global, a nível de África e em Cabo Verde. E segundo ele, e segundo os dados que ele apresentou, se estiverem corretos, que eu acredito que estão, vocês estão muito acima da média daquilo que é o global. Sim. Em termos de acesso à internet. Ok? Só que nós confundimos duas coisas novamente. O acesso à internet é uma coisa. Porque o facto de haver o acesso à internet para as pessoas usarem as redes sociais é uma coisa. Agora, toda a gente, todos os dias, acorda de manhã e utiliza imenso as redes sociais. Quantas pessoas em Cabo Verde compram online? Isso é uma outra dinâmica, é uma outra conversa. Okay? Porquê? Porque nós estamos a criar produtos e empresas e negócios no digital. Okay? Mas será que este aumento tecnológico, esta velocidade toda que Cabo Verde está a viver agora em termos de transformação digital, e bem, será que na prática para o utilizador, no dia-a-dia, já começou a ter a consciência e a confiança de poder usufruir e comprar dos produtos utilizando essa mesma internet, já que tem acesso, já que a maior parte das pessoas tem acesso quase que de les a les aqui em Cabo Verde? E qual é que seria então a melhor estratégia? Educação, não há outra. Nós só conseguimos fazer mudanças quando nós educamos o povo, quando nós educamos as pessoas. E essa educação vai transmitir mais confiança. Imagina, eu lembro a primeira vez que eu fui à Inglaterra, eu hoje resido na Inglaterra, mas a primeira vez que eu fui à Inglaterra foi para aí em 2004, 2005, se não estou em erro. E nessa altura já se fazia tudo online. Keita, tudo na Inglaterra. E em Portugal, nem pensar que as pessoas compravam online. Havia muito poucas pessoas, porque não existia confiança. Existia a ideia de que comprar online eu vou ser aldrabado, alguém vai ficar com os meus dados bancários, então não vou utilizar aquilo. Mas na Inglaterra já faziam isso com alguma regularidade. Eu vou dar um exemplo. Eu vivo na Inglaterra há 12 anos, quase 13. Sim. Sabes quantas vezes eu fui ao banco? Para aí 5. Em 12 anos? Yeah. Uau. Fisicamente. Eu andar e chegar ao banco para ir resolver seja o que o problema for. Então tu entendes que a digitalização é um processo e é longo e ele só acontece com educação. Quando nós entendermos que nós temos que começar a educar as pessoas, porque a educação depois vai transmitir a confiança. E temos que começar na base. Porque falar de transformação digital com as pessoas que já são adultas é uma coisa. Mas a próxima geração não pode ficar aquém desta transformação. Então, eu acredito que para mudar isso tem que ser uma geração toda. E como é que fazemos isso? Começar a investir nesta transformação digital na infância. Não é simplesmente ficarmos felizes porque as crianças agora todas conseguem mexer no telefone. Elas quase que já nascem com esse DNA. Não nascem a saber. Okay? Agora, temos que medir aqui. Porque a internet é como uma faca em casa. Eu o utilizo para cortar alimentos ou utilizo para esfaquear alguém. E a internet não é diferente. Ou as redes sociais não são diferentes. Então, é começar a educar as pessoas no sentido de perceber como é que elas fazem a transformação digital e como é que utilizam o digital. Porque aqui, hoje, ainda há muito papelada a rolar nas organizações. Eu estou aqui, faço consultoria para algumas empresas, ainda há muito papel a rolar. E estamos a falar num país em que a transformação digital, vocês estão a querer criar, e bem, um hub tecnológico quase que represente ou pela África toda. Sim. Só que há desafios. E esses desafios eu acredito que vocês estão na linha da frente, aqui em Cabo Verde. Cabo Verde está a fazer um trabalho excepcional. Isso aqui é um processo. E esse processo tem que passar pela educação. Tem que passar por começar a envolver as pessoas para aquilo que se pretende que daqui a 5 ou 10 anos
toda a gente faça de uma forma tranquila, sentindo confiança. Pegando nesta educação, como é que vê esta vontade de uma economia cashless que se está a falar atualmente em Cabo Verde, ou para Cabo Verde? Eu vejo isso de uma forma altamente positiva, honestamente. Eu acho que o cabo-verdiano, o povo cabo-verdiano, ou o ecossistema aqui, está muito habituado a essa questão da educacional. Só que precisamos fazer o shift um bocadinho. Porque nós estamos muito habituados a um sistema educacional convencional. E o mundo está a mudar drasticamente. Não estou a dizer com isto que vamos fechar as universidades ou os cursos. Não estou a dizer nada disso. Estou a dizer que como é que todos conseguimos trazer o digital para estas coisas, para estas mudanças. Porque ao fim e ao cabo, vamos lá ver, há uns anos atrás, um doutor ele formava simplesmente para ser médico, ou um engenheiro formava simplesmente para ser engenheiro, ou um advogado, ou seja o que for. Hoje em dia isso não chega. E eu, quando estou a dar formações e estou a falar com executivos, ou com empreendedores, empresários, ou nas universidades, eu relembro sempre as pessoas que, independentemente das áreas de formação que querem seguir, Sim. lembrem-se que vocês têm que ser empreendedores. Sempre. Okay. Lembrem-se que vocês têm que vender. Sempre. Se nós todos tivermos em consideração que empreender... Já empreender não quer só dizer de negócios. As pessoas têm essa ideia, mas existe empreendedorismo social, empreendedorismo não sei o quê. Então, entendo que toda a gente, independentemente da área que tiver a formar, convém que tu aprendas a posicionar-te como deve ser no digital ou no online, porque o online é em escala, basicamente. Por isso é que hoje em dia ninguém precisa de ir à televisão para fazer publicidade. Por isso é que hoje em dia nós estamos aqui a fazer um podcast que há uns anos atrás isto só era possível na televisão. Hoje nós estamos aqui sentados a fazer isto vai para onde a gente quiser. Então toda a gente tem nas suas mãos a capacidade de criar uma media company. Sim. Uma empresa mídia. Entendes? Então, se todos entendermos isso, hoje em dia nunca se viu tantos médicos no digital como hoje. Então, eles não se limitam a exercer enquanto médicos, estão a perceber a importância que tem este fator no digital. Então, eu acredito que para a educação ser mais envolvente e melhor ainda no futuro, tem que passar por isso. Genuinamente. E olhando para esse ecossistema que nós estamos a construir, para o percurso que nós fizemos em, vou lá dizer, 4 anos, que é a existência Excelente. da Cabo Verde Digital, não é? Como é que olha para esse mesmo ecossistema, para um país, para a economia digital do país, não sei, daqui a 5 anos? Eu com muitos bons olhos. Imagina, o que vocês fizeram, o Cabo Verde está a fazer ainda nessa transformação digital, é inédito. E é claramente, vocês estão na linha da frente em relação a muitos mercados internacionais. E muitos mercados podem e devem aprender com aquilo que vocês estão a fazer aqui. Quer dizer que é perfeito? Não quer dizer que seja perfeito. Não tem que ser perfeito, na minha opinião. Quer dizer que temos que ter progresso. E é aqui que eu acredito que muitas vezes nós confundimos movimento com progresso. E nós tivemos que olhar para as coisas do progresso. Porque progresso é aquilo que eu consigo medir a cada etapa que eu vou. E eu acredito que Cabo Verde está a fazer isto através das transformações que vocês estão todos a implementar aqui, através do Ministério da Economia Digital. Eu vejo isso com muitos bons olhos. E o futuro eu acredito que vai ser ainda melhor do que o presente, nesse sentido. Só que eu digo sempre uma coisa, só temos que envolver mais a nova geração, só temos que informar mais, educar mais e fazer com que as pessoas se sintam parte integrante dessa transformação e que não seja uma coisa longínqua. É porque muitas vezes quando nós falamos em transformação digital, parece que há um grupo específico de pessoas que têm acesso a essa transformação e os outros não têm, e os outros não percebem, e os outros acham... Sim, nós temos acesso à internet e podemos ir às redes sociais, ok, mas o que é que isso tem a ver com a transformação digital aqui, no interior de Santiago? Sim. Não é bem nessa linha. Então entendem que a transformação digital tem que ser uma coisa que chega a toda a gente. Não é coletiva. Só chegar à internet, mas a internet é um ponto de partida. Sim. E vocês já estão a fazer isso muito bem. Porque hoje em dia, qualquer pessoa, independentemente do canto que estiver em Cabo Verde, tem mesmo acesso à internet. E tem acesso à internet uma qualidade boa que em muitos países internacionais não acontece. Então, isso é um grande ponto de partida, é uma grande mudança que estão a fazer e eu acredito que vão fazer as outras também, que eu estive aqui a dizer. Portanto, vejo com muitos bons olhos o futuro. E atrelado a isso também tem aquela questão do mindset dos próprios founders, né? Que vão lá, desembocar ou fazer alavancar ainda mais essa transformação digital. Sem dúvida, mas aqui em Cabo Verde eu acho que há muita cultura do esperar que alguém faça. Um assistencialismo, pode-se dizer. E é isso que... É essa inércia que faz com que muitas vezes
alguns negócios talvez não cresçam tão rápido como poderiam crescer. Ok? Ou mesmo a nível individual. Eu vejo aqui a análise que eu faço. E isto não é dizer que é bom ou mau, estou a dizer que eu estou a constatar isso. Sim. As pessoas estão constantemente à espera que alguém, seja esse alguém o Estado, a empresa para a qual eu trabalho, que alguém resolva a minha situação de alguma maneira. Ok? E essa dependência enfraquece as pessoas, na minha opinião. Eu acho que eu tenho muito mais poder quando eu assumo a responsabilidade dos meus atos. Eu tenho muito mais poder quando eu entender que se eu não tenho um microfone, eu posso criar um. Se eu não tenho um microfone, eu posso ir comprar um. Se eu não tenho um microfone, eu posso vender uma caneca para comprar um microfone. Eu posso fazer sem microfone. There you go. Então, entendo que hoje em dia, por exemplo, as pessoas perguntam-me, eu tenho 3 filhas, sou um homem super honrado nesse aspecto, uma casa com 4 mulheres e a minha mulher, mas eu digo sempre que o meu maior desafio e empenho para com as minhas filhas não é se elas vão à faculdade ou são doutores ou engenheiras. Se elas quiserem ir, eu vou apoiar. Se elas não quiserem ir, elas que escolham uma determinada área que querem fazer. Mas há 2 coisas que eu quero, 3 na realidade, que eu quero que as minhas filhas dominem. A arte de comunicar, a arte de vender, utilizando as tecnologias. Está certo. Se elas dominarem essas 3 coisas, eu sou o homem e o pai mais feliz do mundo. Fica esta nota final. Abdel, resta-me apenas agradecer uma vez mais por ter estado connosco. Que rica conversa que tivemos. Só é pena o nosso tempo ser limitado, não é? Mas tenho a certeza que quem nos está a assistir já tomou nota e agora que eu estou aqui a encher chouriço, não vão ouvir, sei que vão dar para trás para recapitular tudo aquilo que foi dito, estejam à vontade, mas eu vou insistir mais uma vez e agradecer. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado, eu. É um até já. É um até já, eu estou cá muitas vezes em Cabo Verde, portanto, por que não? Mas quero agradecer pelo convite e espero ter ajudado a ti que estás aí desse lado a ver-nos aqui, porque lembra-te, não é sobre dominares tudo o que nós falamos, é sobre focares naquilo que te chamou mais atenção, tomares uma nota sobre isso e ires à procura e entrares em ação e fazeres alguma coisa sobre isso. Porque a mudança só acontece com a ação. Portanto, mais uma vez, obrigado. Perfeito. Com esta nota final agora sim, tenho certeza que vem aí muitos empreendimentos, sejam eles no digital ou não, não é? De sucesso. Muito obrigada, Abdel. Até já. Obrigado. Caros e caras, fica aqui então mais uma edição do vosso programa Hello Startup. Já sabem, já foi aqui tudo dito. Nós nos vemos numa próxima edição com um novo convidado. Até já!